Olá, amigos. Convidado de hoje, jornalista, ex-ministro, ex-deputado, Aldo Rebelo. Seja bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Deputado, confesso que fiquei surpreso ao ver seu nome colocado à pré-candidatura à presidência da República pelo Solidariedade. A gente liga muito o seu nome ao PCdoB, né? São mais de 30 anos de militância nesse partido. O senhor teve uma passagem curta pelo PSB e agora no Solidariedade. Quais foram as razões dessas duas mudanças tão próximas? Eu, na verdade, Gustavo, recebi um convite do PCdoB para disputar a eleição presidencial, mas eu tive receio de um conflito em torno da agenda, em torno das propostas. A minha formação, durante 40 anos de PCdoB, foi uma formação nacionalista, de defesa dos direitos sociais e de defesa da democracia. Essas eram, em resumo, as três bandeiras que nortearam e norteiam a minha vida política, a minha biografia. Só que a esquerda, recentemente, afastou-se das bandeiras nacionalistas para abraçar uma agenda mais em torno das identidades biológicas, ao invés da identidade ideológica. Ao invés de uma unidade em torno das ideias, procurou-se uma identidade em torno da biologia, da cor da pele, da raça, do gênero. E isso, embora seja uma agenda importante, não é a agenda que unifica amplamente a sociedade e a população. Em razão disso, eu não aceitei o convite para ser candidato, me afastei do partido. Procurei o PSB, com o qual tinha também, não só relações de amizade, com o Arraes, o ex-governador Arraes, com o saudoso Eduardo Campos, mas também amigos de militância no PSB. Mas quando o PSB também inclinou-se pela candidatura, na época, do ex-ministro Barbosa, Joaquim Barbosa, eu respeitei, tenho apreço pelo ex-ministro, mas também não era a agenda que me atraía, não era a agenda de substituir a política pelas corporações que me atraía. Eu recebi o convite do Solidariedade em torno dessas três bandeiras: retomada do crescimento, redução das desigualdades, consolidação da democracia, e estou fazendo a minha pré-campanha pelo Solidariedade. O seu nome, um nome forte que surge aí na esquerda, que até o momento ainda está tateando, né, uma candidatura. O que lhe difere dos outros candidatos de esquerda? Essencialmente a luta pela questão nacional, que muitos na esquerda julgam que é uma coisa do passado, antiquada, superada, e eu, pelo contrário, julgo que é de plena atualidade. Todos os países do mundo, os países importantes, eles são nacionalistas, eles consideram a economia nacional, o emprego nacional, a ciência nacional, a tecnologia nacional, a defesa nacional, o mercado nacional como coisas essenciais. Isso nos Estados Unidos, na China, na Rússia, na Índia, na França, na Alemanha. Esses interesses nacionais são os interesses relevantes. Os países se guiam por esses interesses. E aqui no Brasil não, há uma dispersão muito grande. Ou seja, se substitui a questão nacional pela luta de raças, tá certo? Como se o conflito no Brasil fosse entre pretos e brancos. Eu acho que essa é uma bandeira importante, mas a luta nacional é a que pode retirar o Brasil da crise que ele se encontra. Essa é a grande diferença entre a minha candidatura, ou a minha pré-candidatura, e as demais pré-candidaturas desse campo de esquerda. Temos muita unidade, pensamos muitas coisas, mas a agenda do país não é a agenda que divide, tá certo? Não é entre esquerda e direita, entre homem e mulher, entre preto e branco. A agenda do país é a que unifica, é a luta pelo interesse nacional, que aí você atende a todos, você atende o trabalhador, atende o setor privado, atende o homem, a mulher, o preto, o branco, o mestiço, o nordestino, o sulista. Essa é que é a agenda da união nacional. Perfeito. O senhor fez parte dos governos Lula e Dilma como ministro, foram 4 ministérios, né, ao longo desses 13 anos de governo.
governos do PT foram governos que tiveram muitos avanços na área social, mas que também cometeram erros. Como é que o senhor pretende viabilizar uma governabilidade sem cometer os mesmos erros que o PT cometeu? Eu fui ministro de 4 ministérios diferentes, fui ministro da coordenação política e das relações institucionais, responsável por lidar com os estados e os municípios. Fui ministro do esporte, na preparação das Olimpíadas, da Copa do Mundo. Fui ministro da Ciência e Tecnologia e ministro da Defesa. Na última fase eu fui ministro da Defesa. Tenho, portanto, a gratidão ao presidente Lula e à presidente Dilma pela confiança que recebi. E sei que, em meio a muitos acertos, também foram cometidos erros, mas eu queria só destacar um episódio. Enquanto a Europa, num período de 10 anos, perdia 60 milhões de postos de trabalho, o governo Lula, em 8 anos, e 2 primeiros anos do governo da Dilma, foram criados no Brasil mais de 20 milhões de empregos. Então, só para ter uma comparação, a Europa perdia 60 milhões e o Brasil criava 20 milhões. É claro que criamos empregos precários de até um salário mínimo e um salário mínimo e meio, mas de qualquer jeito foi uma vitória importante na luta contra as desigualdades no país. Mas erros foram cometidos e acho que na última fase, principalmente, quando a presidente perdeu a maioria no Congresso, perdeu a base parlamentar, tornou-se inviável a sustentação política do governo, junto com uma situação econômica difícil. Isso, naturalmente, ao lado dessa invenção, porque foi uma invenção, né, as pedaladas, né, isso foi uma caricatura, porque isso não existe no direito brasileiro, então isso levou ao afastamento da presidente. O que eu pretendo, como pré-candidato, é exatamente evitar o isolamento político, construir uma maioria dentro do Congresso, ter uma agenda que lidere o país, fazer um governo forte. O Brasil precisa de um governo forte. Governo forte não é ditadura, não é governo autoritário. Governo forte é governo com capacidade de liderar, com capacidade de impor a agenda das suas atribuições. Hoje o Brasil parece que o poder executivo não existe. O poder flutua entre o Judiciário, o Ministério Público, o Congresso, sem que o Executivo tenha voz ativa na agenda. Eu pretendo afirmar a agenda do Executivo como uma agenda forte para enfrentar os desafios que o Brasil precisa superar para voltar a crescer, a reduzir desigualdades e a consolidar a democracia. Seja quem for o eleito no final desse ano, vai estar um país dividido. Eu acho que mais do que dividido, raivosamente dividido, eu diria. Como é que vai ser feita essa união? Olha, a minha biografia, a minha tradição é a de reduzir o coeficiente de intolerância e de ódio. Eu sempre fui uma pessoa de diálogo, sempre fui uma pessoa de posições firmes. Quando precisou ter posições firmes, como foi no caso do Código Florestal, quando algumas organizações não governamentais estrangeiras, a serviço dos competidores brasileiros, europeus e norte-americanos, queriam impor uma agenda de desastre para os agricultores brasileiros, eu enfrentei com coragem a campanha dessas ONGs internacionais. Mas sempre fui uma pessoa de diálogo com todo mundo, tá certo? Eu não tenho desafetos nem inimigos na política. Eu posso ter tido, eventualmente, adversários, mas sempre tratei todos eles como trato hoje todos os meus concorrentes, com respeito, tá certo? E o respeito e a tolerância são a base que permite o diálogo. Se você acha que ninguém pode ter uma opinião diferente da sua, esse é o primeiro passo para as pessoas também não aceitarem a sua própria opinião. Então a democracia exige respeito, tolerância, diálogo, é isso que eu sempre preguei, é isso que eu sempre fiz e é isso o que eu pretendo fazer caso a minha pré-candidatura seja vitoriosa, ou seja, dialogar, negociar, sem abrir mão das minhas convicções e da firmeza naquilo que for necessário. Perfeito. O Releitura volta depois do intervalo.
Olá, o Releitura está de volta. Hoje recebemos pré-candidato à presidência da República, Aldo Rebelo. Aldo, no primeiro bloco a gente falava sobre esse caráter mais nacionalista, de defesa do que é daqui do Brasil, né? Eu me lembro no início de carreira de entrevistá-lo sobre o movimento de defesa da língua portuguesa. Essa sempre foi a sua linha, né? De defesa da cultura brasileira em todos os aspectos. Exatamente, porque a cultura, ela é a base da identidade nacional. E não há cultura nacional sem uma língua nacional. A cultura é a expressão daquilo que você tem, daquilo que você fala, daquilo que você escreve e, naturalmente, isso tem como elemento central o seu idioma. Tanto que a Constituição estabelece em um dos seus artigos a língua portuguesa como esse elemento. E, lamentavelmente, a língua portuguesa tem sido muito maltratada, principalmente na educação, na escola pública. É hoje muito comum crianças que completam o primeiro ciclo da escola sem o domínio pleno do idioma. E se não domina o idioma, vai ser muito difícil dominar as demais disciplinas. Como é que vai, isso, como é que vai aprender geografia, história e as outras disciplinas se não tem a base fundamental que é o idioma? E isso, mais do que a defesa do idioma, é a defesa da educação como a promessa mais importante de democracia entre as pessoas. O senhor sabe muito bem disso, é formado em jornalismo, né? Queria que o senhor falasse um pouco de como surgiu a política na sua vida. Contasse um pouco da sua trajetória. Eu fui aluno de um colégio agrícola interno, lá em Alagoas, e como aluno do colégio agrícola interno, eu convivi com militantes políticos de esquerda. Na época eram militantes da Ação Popular. E esses militantes me deram não só a base, como o gosto, o apreço pela política. E como militou na Ação Popular também? Não cheguei a ser militante da Ação Popular, mas tive essa convivência que para mim foi a base, foi o aprendizado da minha vida política. E depois disso, na universidade, eu entrei no PCdoB, já militando no PCdoB, fui eleito para o Centro Acadêmico, na diretoria do Centro Acadêmico de Direito da Universidade Federal de Alagoas, depois fui eleito para a União Nacional dos Estudantes, depois militei também no movimento sindical dos jornalistas, né? Fui delegado ao Congresso Nacional pela Liberdade de Imprensa, que organizou-se em São Paulo, né, em 78. E a partir daí, eu, já militando no PCdoB, fui candidato a vereador em 88 e já em 90 fui candidato a deputado federal. Voltar um pouco, o último cargo que o senhor ocupou foi de ministro da Defesa, né? Exatamente. Como é que o senhor enxerga, no meio dessa crise que nós estamos vivendo, o uso das Forças Armadas para resolver problema de segurança pública? Traz uma promessa de que as Forças Armadas, por sua capacidade, credibilidade, possam transferir para o aparelho de segurança pública essa capacidade de organização, reciclar esse aparato que está muito desacreditado, mas também traz um risco muito grande, ou alguns riscos. O primeiro é das Forças Armadas, ao invés de transferirem sua credibilidade e o seu prestígio, ser contaminada pelo desprestígio e pela falta de credibilidade do governo ou dessas instituições. Esse é o primeiro risco. O segundo é mais do que um risco, é uma certeza de desgaste, que é a tentativa de empregar as Forças Armadas no combate ao crime comum. As Forças Armadas não são instituições preparadas, adestradas, treinadas para combater o crime comum. Primeiro, elas não conhecem a geografia do crime, ou seja, o terreno onde o crime acontece. Você
pega um oficial que serviu em Curitiba ou em Salvador, transfere para o Rio de Janeiro e acha que ele vai ser eficaz no combate ao crime que acontece no Rio de Janeiro, ele não conhece a geografia do crime, ele não tem a inteligência, ou seja, as informações que são controladas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar e geralmente não são partilhadas com as Forças Armadas. Então, sem essas informações, torna-se muito difícil. Os equipamentos do Exército não são equipamentos para o combate ao crime comum. O Exército é uma força treinada para destruir, para matar, é para guerra, não é para repressão, nem contato com os civis. Então isso vai gerar um risco muito grande de você expor uma tropa que não tem a habilidade nem o treinamento para lidar com o civil, nem com o crime comum, e isso, evidentemente, pode gerar desgaste ou pela ineficácia da ação ou pelo risco, muitas vezes, né? dos efeitos colaterais que uma ação do Exército pode gerar. O senhor também foi ministro, já falamos do primeiro bloco, dos esportes, justamente no período de preparação para a Copa do Mundo. Sobre os dois eventos em si, eu acho que não há muito o que a gente dizer, foram eventos de grande êxito, mas a estrutura, a infraestrutura que se prometia como herança desses eventos não se concretizou do jeito que se esperava. O que houve? O que houve foi que criou-se uma agenda do país colada à Copa do Mundo, que não era uma agenda da Copa. A Copa é um evento esportivo que acontece de 4 em 4 anos e o país tinha uma agenda de mobilidade urbana. Precisava melhorar a vida nas cidades, melhorar o transporte, melhorar os aeroportos, os portos, melhorar a segurança pública. E vendeu-se a ideia de que a Copa era para alcançar esses objetivos. Esses objetivos são anteriores à Copa: melhorar a vida nas cidades, melhorar a segurança pública, melhorar o transporte urbano, melhorar o aeroporto, o metrô, o VLT. Isso é uma agenda para cada cidade. Infelizmente, criou-se a expectativa de que isso era uma atribuição da Copa. Ninguém promete que a vida da cidade vai melhorar por causa do show da Madonna, por causa do espetáculo, da visita do Papa, da Rio+20, mas vendeu-se a ideia de que a Copa era para isso. E a Copa não era a agenda para isso. Isso é a agenda das prefeituras e dos governos estaduais, do governo federal. A segunda questão é que se tenta ligar a Copa às irregularidades, à corrupção, ao superfaturamento de obra dos estádios. Nenhum jogador de futebol, dos que vieram jogar a Copa do Mundo, tem responsabilidade nisso. Nenhum torcedor do Brasil ou dos turistas que vieram para a Copa tem responsabilidade nisso. Nenhum jornalista dos 20 mil que vieram cobrir a Copa tem responsabilidade nas irregularidades que aconteceram, que são irregularidades tão parecidas com as irregularidades que aconteceram na construção das estradas, dos aeroportos, dos portos, dos hospitais, das escolas. Então, essas responsabilidades são dos que eram encarregados de construir os estádios, que não era o dos organizadores da Copa do Mundo. Então, é preciso separar essas coisas. A Copa no Brasil foi bem organizada, o mundo inteiro admirou que o país conseguisse entregar uma Copa com pontualidade, com os aeroportos funcionando, a segurança pública. A morte que nós tivemos de um estrangeiro na época foi um acidente com um jornalista argentino em São Paulo. A Copa aconteceu em segurança, tanto que diziam que foi a melhor Copa de todos os tempos, foi a Copa organizada no Brasil. Aqui mesmo, na Baixada, nós tivemos 3 seleções que vieram aqui, ficaram hospedadas no período de preparação para a Copa. Então, o Brasil deu um exemplo de organização. O que foi roubado e o que houve de corrupção, que infelizmente não foi só na construção de estádios, foi em outras obras, isso tem que ser apurado, os responsáveis têm que ser punidos, mas não venham dizer que a Copa tem alguma coisa a ver com isso, como se quem usa uma estrada tivesse a ver com a corrupção na construção dela, ou quem usa o hospital ou uma escola tivesse alguma coisa a ver com a irregularidade que tenha ocorrido na construção desses equipamentos.
A Leitura recebe hoje pré-candidato à presidência da República, Aldo Rebelo. A gente volta daqui a pouco. A Leitura está de volta. Hoje recebemos Aldo Rebelo, pré-candidato à presidência da República. Nesse bloco nós vamos pegar o pensamento do candidato sobre alguns temas. Vamos começar com economia. Eu acho que o Brasil tem um desafio, que é o central, ou seja, o consenso entre os pré-candidatos devia ser esse. O Brasil precisa voltar a crescer. A economia do Brasil precisa voltar a responder positivamente depois de tanto tempo em estagnação. Eu fui ministro de 4 ministérios diferentes e posso dizer uma coisa com segurança. Quando o Brasil cresce, você tem dinheiro para tudo. Você tem orçamento, você tem tributos, os estados arrecadam, a União arrecada, os municípios arrecadam. Quando o Brasil não cresce, você não tem resposta para nada. Você não tem resposta para o desemprego, você não tem resposta para a crise fiscal. Então, o primeiro consenso é o país voltar a crescer. E como voltar a crescer? Com investimento público e investimento privado. O investimento público não pode ser taxado como despesa, como acontece hoje. E o investimento privado precisa receber estímulo, apoio, e não óbices, como acontece hoje. O Brasil virou o país onde quem não produz é quem manda em quem produz. Quem não faz é quem manda em quem faz. E quem não emprega é quem manda em quem emprega. Então, esse tipo de coisa não pode dar certo. O Brasil precisa voltar a crescer e acho que esse é o elemento chave para a política econômica do país. Uma outra grande preocupação é a segurança. São os seus pensamentos sobre esse tema? Segurança pública no Brasil, infelizmente, é onde a polícia é quem tem medo do bandido, tá certo? Tem muitas capitais do Brasil onde há áreas onde a polícia não entra mais. É o monopólio da violência por parte do crime organizado. Em primeiro lugar, a polícia precisa recuperar o monopólio da força. O Estado é quem tem o monopólio da violência, não são grupos de criminosos que mandam e desmandam no país. Só que você precisa ter uma polícia preparada, uma polícia equipada. Nós gastamos agora R$1 bilhão nessa intervenção militar no Rio de Janeiro. E se nós gastássemos R$1 bilhão para equipar a polícia, para preparar melhor a polícia civil, a polícia militar, para adestrar melhor essas instituições que são as responsáveis pelo combate ao crime, será que nós não teríamos muito mais êxito? Então eu acho que o princípio é esse, é você equipar, preparar e melhorar as instituições responsáveis pelo combate ao crime, e não terceirizar isso, como tem gente dizendo, não, cada um pega uma arma em casa e vá ser responsável pela sua própria segurança, não. O Estado não pode renunciar à sua obrigação de proteger o cidadão, de proteger as pessoas. Essa é uma obrigação irrenunciável do Estado. E a sociedade não pode receber isso dizendo, olha, não, cada um agora compra uma arma e a segurança vai ser garantida pelo desempenho de cada um. Isso não pode ser. Área da educação. A educação no Brasil, eu acho que é o elemento chave para você reduzir as desigualdades. Você tem, em uma cidade como São Paulo, escolas com R$15 mil de mensalidade. Aqui em Santos deve ter escola também com 5, 3 mil reais de mensalidade. Escolas de padrão internacional. E ao mesmo tempo, privadas, e ao mesmo tempo você tem escolas públicas que não têm nenhuma condição, nenhuma possibilidade de prometer para a criança que ela vai ter uma chance de competição com a criança que estudou naquela escola privada de grande qualidade. Então, o primeiro dever, a primeira tarefa, o primeiro desafio do governo é melhorar a educação pública e fazer da educação pública a promessa da democracia para o futuro. Você não pode olhar para uma criança dessa e dizer para ela que ela vive numa democracia se a escola que ela estuda não assegura que ela vai ter amanhã a mínima capacidade de competir com a outra criança que estuda em uma outra escola de grande qualidade
e de situação muito mais favorável. Como enfrentar isso? Eu Que é tão cultural, né? Eu creio que o Brasil tem obtido êxito, principalmente no fato da corrupção passar a ser conhecida e passar a ser combatida. Porque antes ela existia e não era nem conhecida e não combatida porque não conhecida, tá certo? Você tem no Brasil não, no mundo, né, como um dos males da sociedade, a prática da corrupção. Então eu acho que isso você necessita de ter instituições e base legal para fazer esse combate. Agora não pode fazer do combate à corrupção um pretexto para que as corporações encarregadas desse serviço queiram substituir a política, como às vezes essa pretensão aparece muito clara. Então isso não pode acontecer. Não há caminho para o Brasil fora da política. E não há caminho para a política fora da democracia. Você não pode substituir o direito do cidadão que elege, que escolhe de 4 em 4 anos, pela prerrogativa de uma corporação que não foi escolhida e nem foi votada. Então, o combate à corrupção, inclusive, só acontece porque há leis votadas no Congresso que asseguram que essas corporações possam cumprir o seu papel protegidas e com independência. Então você tem numa sociedade democrática a possibilidade de combater a corrupção, coisa que quando a democracia não existe, você não existe também como possibilidade de enfrentar os poderosos e a corrupção deles. Eu queria encerrar pedindo para o Aldo Rebelo definir o Aldo Rebelo. Olha, eu sou um brasileiro, acima de tudo, que admira e quer bem ao seu país. Eu gosto do Brasil, admiro a história do Brasil, as personagens do Brasil, a formação do Brasil. Tenho noção dos nossos defeitos, das nossas limitações, mas não conheço no mundo nenhuma promessa mais generosa de civilização, de tolerância, de convivência, de capacidade, de criatividade, como é a civilização brasileira. No meio dessa confusão toda, nós somos a 7ª economia do mundo, marchamos para nos tornar a 5ª economia do mundo, na periferia do capitalismo, nós estamos aqui na América do Sul, e o nosso povo que construiu essa civilização. Precisamos ser uma civilização mais equilibrada socialmente, e esse é o nosso desafio, esse é o nosso trabalho. Perfeito, Aldo. Agradeço demais a tua presença. O Releitura recebeu hoje o pré-candidato à presidência da República, Aldo Rebelo. A gente se vê na semana que vem. Até lá.